Posso falar? Então, boa tarde a todos. Bem-vindos à casa para mais um trabalho do Evangelho, né? E para quem não sabe, a gente tem outros trabalhos aqui no centro de palestras, passes, evangelização. Tem domingo às 10 horas, segundas e quintas às 20 horas, terça-feira às 20 horas para tratamento de passes para dependentes químicos. Também pode ser feito à distância através de familiares ou amigos. Às quartas-feiras, às 14 horas, aos sábados, às 17. Tem também plantão de atendimento, segunda, terças e quintas, a partir das 19 horas. Quarta-feira, das 13h15 e domingo, às 9h30. Também, para quem não sabe, a gente tem um bazar, né, de livros. Então, sintam-se à vontade para conhecê-los. Então, a gente vai fazer a prece inicial, para dar início aos nossos trabalhos. Pedindo ao plano espiritual que nos ajude, que nos ampare, que nos inspirem, que abram a nossa mente para que possamos assimilar todos os ensinamentos do Evangelho, para que ilumine a palestrante, para que ela consiga passar todos os seus conhecimentos de sabedoria para todos que aqui se encontram. E vamos fazer a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E a nossa palestrante do dia, a Raquel, que vai falar sobre o tema melhorar para progredir. Boa tarde a todos. Obrigada, Andréa. Melhorar para progredir. Duas palavras tão positivas, né? Pensou se nós falássemos assim, piorar para regredir. Poxa. Ou então estacionar para ficar assim mesmo, né? Para ver como é que fica. Dentro da doutrina espírita, tem desses termos que nós realmente não aceitamos, não usamos e comprovamos que ele é irreal, que é o piorar e o regredir. São duas coisas que não existem. Porque o espírito, quando muito, ele estaciona, ele fica como está. Por quê? Porque à medida que nós aprendemos, à medida que nós adquirimos experiências, nós não perdemos isso. Isso se mantém em nós, fica arquivado. A partir do momento que nós mudamos determinadas atitudes para melhor, nós nos mantemos nela. Ou então melhoramos ainda mais. O que não acontece é de nós termos atitudes piores. Isso equivale a dizer que o espírito não regride, realmente não regride, porque tudo na natureza evolui. Principalmente o espírito, que é o ser inteligente da criação. Imagine, nós temos todas as oportunidades, todos os argumentos, tudo o que precisamos na nossa caminhada para podermos evoluir. Nós temos tudo, nós temos tudo. A bendita da reencarnação, que faz com que possamos conviver com determinadas situações, sejam essas situações em relação a convivências, em relação a experiências, que faz com que possamos ou resgatar nossos débitos de vidas passadas. Eu costumo dizer que é onde nós costumamos consertar aquilo que nós fizemos de errado. Então, nós erramos, nós sempre vamos ter uma chance de acertarmos, de corrigir, né? Passar a borracha e colocar o que é certo ali na situação. Se
não der para fazermos isso na vida em que estamos atual, com certeza nós faremos na próxima. Porque nem tudo nós podemos corrigir desencarnados, como espíritos errantes. Por quê? Porque o espírito ele precisa do corpo físico para determinadas experiências. O espírito, nós quando estamos fora do corpo físico, nós adquirimos aprendizado, ensinamentos. Nós vamos assimilando isso. Mas agora, colocar isso em teste, em prova, só através da reencarnação. E quando nós nos deparamos com uma situação onde nós vemos, muitas vezes, quem de nós não pensou isso? Ou às vezes nós ouvimos alguém dizer, poxa, mas aquela criatura, ela estava indo tão bem, de repente ela teve uma atitude, ela teve uma mudança na vida dela e ela começou a ter atitudes assim, horríveis. A criatura mudou para pior. Isso não existe. Nós já aprendemos que não é assim. Ninguém muda para pior. Simplesmente, nós temos dentro de nós determinados instintos, determinadas tendências, ou às vezes a nossa própria índole, que está abafada. Mas, dependendo da situação em que nos encontramos, isso tudo vem à tona. E pode não ser uma coisa tão boa assim. Pode surpreender aqueles que até então estão acostumados com a nossa atitude, que por vezes é pacífica, benevolente, tolerante, compreensiva, caridosa, e de repente parece que se joga tudo isso pelos ares e vem aquele furacão, né? Aquele vulcão até então desconhecido. Isso estava dentro de nós. Isso está dentro da criatura. Ela simplesmente não tinha tido ainda a oportunidade de pôr isso para fora. Então, isso não quer dizer que a criatura mudou para pior. Não, definitivamente. Isso não existe. Agora, nós podemos, quando muito, estacionar. Ah, podemos. Com certeza. Ou nós não temos ainda a condição a que eu me refiro, alternativas, opções, para podermos ir adiante, então nós ficamos aonde estamos, ou não temos coragem, sabemos que ainda não é o momento, que não estamos suficientemente preparados, ainda não sentimos dentro de nós que é a hora de dar um avanço na situação. Então ficamos aonde estamos. E por muitas vezes nós somos até aconselhados pelos nossos superiores espirituais que permanecemos em determinadas situações, para que não corramos o risco de errar e adquirirmos um débito que depois será difícil de poder saldar essa dívida. Então, vamos deixar como está e devagarzinho nós vamos adquirindo, criando condições para podermos dar um passo maior e seguirmos adiante. Isso pode acontecer. Agora, quando nós permanecemos de livre e espontânea vontade nessa situação, porque às vezes é cômodo, nós sabemos que o que nós vamos ter que enfrentar lá na frente é algo que nós não queremos. Nós podemos até ter adquirido uma condição de enfrentar a situação em termos de conhecimento. Nós conhecemos a situação, sabemos exatamente o que precisamos fazer para enfrentá-la. Mas nós não queremos. Talvez por medo de falharmos, talvez por não não estivermos ainda sentindo a força necessária para enfrentar a situação. Isso pode acontecer. Sabe? Isso é comum nos nossos dias também, na nossa vida de rotina. A gente conhece determinada situação. Você sabe, é aquela coisa de, teoricamente, é uma coisa, na prática é outra. Então, teoricamente, a gente conhece, sabe muito bem, mas será? Será que a gente tem a cara de chegar lá e enfrentar a situação? Não. Não, ainda não. Então, nós vamos dar um tempo, ter um tempo para isso. Só que esse tempo, ele não pode ser muito prorrogado. Porque a partir do momento que nós já temos determinado conhecimento da questão, nós temos que fazer
com que a nossa força venha à tona para enfrentar. Nós não podemos ficar infinitamente prorrogando, adiando. Não, nós não podemos fazer isso. Porque tem uma hora que a própria natureza vai nos impulsionar para a situação. Porque o espírito progride. Como é que nós vamos ficar ali, parado, o tempo todo? Sabendo o que tem de ser enfrentado. E Deus não esquece de nós nessas situações, de forma alguma, né? Ele está sempre nos encorajando. Nós é que não enxergamos. Onde está essa coragem? Por isso que muitas vezes, né, a gente inconscientemente pede, Deus, troca o óculos, né, me dá o óculos para que eu enxergue onde é que está a mão estendida para que eu possa entrar por esse caminho, onde é que está o ombro para que eu possa chorar sobre ele para poder enfrentar a situação. E Deus nos dá tudo isso. Porque Ele conhece as nossas limitações, mas Ele também sabe do nosso potencial. Porque parece que não, mas essas duas coisas podem caminharem juntas. Às vezes nós temos sim, nós temos potencial em termos de conhecimento, mas nós temos limites em termos de atitude. Isso é que diferencia uma coisa da outra. Então, nós temos que procurar tirar esses limites do nosso caminho para podermos atingir a situação que nós precisamos. Porque se nós já chegamos na 50%, né, no meio do caminho, nós temos condição de chegar lá. Se nós já conhecemos a situação, por que nós não vamos ter a condição de chegar até lá? Né? Nós vamos adquirir. Nós temos que ter essa força, essa vontade de adquirir. E nós fizemos esse apanhado todo, para quê? Para chegarmos a uma questão básica, que a doutrina espírita nos favorece. Sem desmerecer qualquer crença, a doutrina espírita nos explica por que nós precisamos e devemos melhorar. E por que nós devemos, inclusive, querer essa melhoria. Por quê? Por que será, né? Uma, porque é tão bom ser feliz, né? E quanto mais a gente melhora, melhores nós ficamos em todos os sentidos, nós vamos nos sentindo mais felizes, mais em paz, mais tranquilos, mais tudo, né? Mais tudo de bom. Então, isso é bom, é lógico, a gente, quem não gosta? Quem não gosta? E nós vamos tirando tudo quanto é tipo de obstáculo, tudo quanto é tipo de obscuridade que possa existir, e vamos conhecendo determinadas, ou melhor, quase todas, as situações da nossa vida. Eu digo nossa, né? Porque a gente conhece muito pouco. Nós ainda somos espíritos limitados, imperfeitos, a gente não conhece a universalidade. Mas o que a gente conhece, às vezes nos parece tanto, né? E a gente quer abraçar o mundo com as mãos, quer fazer mil coisas, acha que pode isso, que pode aquilo. Realmente a gente pode. Sabendo andar no tempo certo, nós podemos tudo. Tudo de bom. Né? Porque tudo de ruim nós não podemos, não. Nós não devemos mais. Essa que é a questão. Embora lutemos com instintos, com tendências, nós temos que estar sempre duplificando, né, essa força, duplicando, aliás, essa força, multiplicando, fazendo com que ela cada vez cresça mais para que a gente consiga destruir essas coisas nocivas, que vai fazer com que a gente estacione, não regrida. Não é? E à medida que a gente vai conhecendo, é interessante, a gente vai conhecendo a lógica do porquê que tem que melhorar, que temos que ser melhores, e a gente vai começando a sentir também essa diferença. É na sensibilidade mesmo. A gente começa a vislumbrar coisas diferentes. Poxa, por que de repente, a claridade passa a ser mais agradável do que a escuridão? Não sei, a gente descobre sozinho. É como descobrir a existência de Deus, é como descobrir a perfeição da natureza. Depende, mas a gente acaba descobrindo o porquê dessas coisas. Por que é bem melhor sorrir
do que, não digo chorar, porque às vezes a gente chora de alegria também, né? Mas é bem melhor sorrir do que fechar a cara, estar sempre entristecido, carrancudo. É sempre bom, é sempre mais construtivo termos uma postura física mesmo, mais ereta, mais de encarar a vida, do que estarmos sempre acabrunhados, deprimidos, para baixo. Porque fisicamente nós denotamos muito aquilo que nós pensamos e sentimos. Nós vamos aprendendo isso. À medida que a gente vai conhecendo, a gente vai observando essas coisas. Aí a gente se torna aquelas criaturas, às vezes, chatas, né? Precisamos ter um pouco de cuidado para não nos tornarmos aquelas pessoas que analisam tudo, principalmente analisar o outro. A gente acaba fazendo isso sem querer. Às vezes a gente é obrigado a ficar quietinho, para não ser tão chato assim. Mas a gente acaba conhecendo o ser humano. Não tem como. Né? Você vê uma pessoa que... será que a pessoa ela não está constantemente sorrindo, né? Com o sorriso aberto. Mas ela tem atitudes positivas. Ela é positiva perante a vida. Ela nunca vê negatividade em nada, nunca maldiz nada, não reclama, não se lamuria, não se queixa. Está sempre vendo o lado positivo das pessoas. Será que essa pessoa ela precisa estar sorrindo o tempo todo para a gente saber que ela é positiva? Não, não necessariamente. Nós vemos a postura que ela tem diante da vida. Enquanto outros, ao contrário, vivem sorrindo. Mas na primeira dificuldade o mundo cai. Desaba o mundo, nossa, tudo fica péssimo, a vida é injusta, Deus é carrasco, aquela coisa toda. Não é uma pessoa positiva. Não tem nada a ver. Não é? Jesus não sorria. Engraçado, né? Essa figura de Jesus. Existe só uma foto, é uma pintura, inclusive. Eu acho ela é extraordinária. Não sei se vocês já viram. Existe um quadro de Jesus sorrindo, mas sorrindo mesmo, de sorriso aberto, de mostrar os dentes, a gargalhadas. É muito bonito. Uma vez, há muitos anos atrás, eu acredito que nos anos 70, foi feito um slogan de uma determinada marca de jeans, se eu não me engano era Levi's, e ela fazia a propaganda de um Jesus sorrindo. Isso marcou muito a década de 70. Marcou muito. E outro dia eu vi essa foto numa loja que faz pinturas e reproduz fotos e quadros, enfim, trabalha com esse tipo de material. E tinha esse Jesus. É um Jesus, assim, muito positivo. Ele é muito legal. Porque a gente fala muito, né? Tudo de bom a gente personifica em Jesus. Mas é engraçado, né? Jesus não sorri. Só que tem uma coisa. Jesus não precisava sorrir. Ele não precisava mostrar os dentes para dizer que estava sorrindo. Ele traduzia tudo de bom no seu semblante, em toda a sua postura. Aquela coisa de boca fechada, já falou tudo, né? Era bem isso daí. Era o olhar, né? Era a transmissão do olhar. Era a proximidade, a serenidade, o toque. Bastava estar junto. Não precisava ficar abrindo o sorriso, né? Mas nós ainda precisamos disso, né? Para entender certas coisas, a gente precisa. A gente precisa. Não é por isso que nós vamos ficar, né? De agora em diante também. Não faz parte de nós. Mesmo porque os espíritos superiores que nós conhecemos, eles sorriem, sim, sorriem muito. Por quê? Porque nós ainda não temos essa transmissão interior tão intensa quanto Cristo tinha. Então, nós precisamos esboçar, de uma forma ou de outra, toda essa coisa boa que está dentro de nós e a gente demonstra, através das palavras, do sorriso, não é? Jesus, ele agia. Jesus falava quando necessário. Quando necessário. A palavra certa, na hora certa. Só que para nós dá a impressão que quando o homem abria a boca, ele não fechava mais, né? Porque se a gente pega o evangelho, aí você vai ver os textos do evangelho, as parábolas, tudo. Mas também ele falava e seguia o curso do caminho e deixava todo mundo pensando que foi que ele disse. Então é mais ou menos isso. Quando a gente melhora,
Isso tudo para a gente conhecer a tal da reforma íntima. Quando a gente começa a melhorar, a gente começa a transmitir isso, transborda de dentro de nós, de todas as formas. Nós não precisamos estar o tempo todo falando, olha, eu melhorei, viu? Olha, eu aprendi isso, agora eu sou tão melhor, olha, agora eu estou bonzinho. Né? Não precisa, não precisa. A gente começa a demonstrar isso. E quem percebe, geralmente, são os outros. Engraçado, não é? Porque quando a mudança ela é verdadeira, nós sentimos de uma única forma. Pela paz, pela tranquilidade, pela leveza que começa a sair de dentro da gente. Então, por aí a gente sente. Mas às vezes a gente sente isso e não sabe nem dizer por quê. Poxa, eu estou sentindo algo tão melhor, por que será? É algo bom. O que será que mudou em mim? O que será que eu mudei? O que será que eu fiz de diferente? A gente não sabe, às vezes. Mas alguém percebeu. Principalmente se esse alguém foi atingido com a nossa melhoria. E às vezes, quando nós mudamos, não a mudança de atitude, hein? Porque mudar de atitude pode ser para pior. Isso não quer dizer que nós melhoramos intimamente. Agora, quando nós melhoramos mesmo, lá no fundo, tem gente que não gosta. Como que tem gente que não gosta, né? É incrível. Por quê? Essa pessoa é tão avessa, assim, a melhoria de alguém? Não é. É que nós começamos a não concordar mais com a pessoa. Você começa a discordar. Você começa a não enxergar mais o mundo como aquela criatura enxerga. Você começa a não tê-la mais como a sua companhia constante, como o seu bate-papo costumeiro. Por quê? Porque já começa a haver um desnível de alguma coisa aí. Né? E nem todo mundo gosta. E quando você começa, então, de repente, né, a gente fala alguma coisa, nós somos especialistas nisso, principalmente quando a gente aprende alguma coisa nova e boa, a gente gosta de passar adiante. E tem gente que pode não gostar. Aí, nós vamos sentir que alguma coisa já está diferente entre nós e aquele alguém. Alguém, ou um ficou onde estava e o outro caminhou, ou esse alguém está começando a detonar o caminho, está mostrando suas verdadeiras tendências, que não são as melhores assim, e nós, como procuramos melhorar, começa a haver um distanciamento muito grande. Isso em todas as relações, em todos os relacionamentos, sociais, profissionais, dentro de casa, sabe, né, amizades. Por quê? Porque a melhoria, ela é individual. Ela é individual. Por mais que nós queiramos que o ambiente em que nós vivenciamos a nossa situação de melhora seja contaminado, seja contagiado, às vezes nós não conseguimos. Às vezes é difícil. Quando muito, nós plantamos a sementinha, a gente colabora com exemplos, né, com atitudes, enfim, aquela coisa que passa a ser natural em nós para melhor. Mas nem todos vão perceber e fazer igual, ou então querer mudar também, ou então chegar no mínimo, né, e chegar para a gente e falar assim, pois, mas o que aconteceu? E por que você está agindo assim agora? Nossa, você está mais calmo, mais tranquilo, você sente mais paz. Por quê? Está tudo bem, né? Teve aumento. Teve aumento de salário, foi promovido. É a primeira coisa que as pessoas pensam. Por quê? Porque é a ligação com o bem-estar material. E a gente não pode nem criticar esse tipo de coisa. Porque nós estamos muito ligados ainda a esse tipo de bem-estar. Isso é uma coisa que, né, é tão natural em nós. Nós gostamos. Nós gostamos de estar bem, com todo o conforto que o lado material pode nos proporcionar. E isso, é lógico, acaba atingindo espiritualmente a nós. É claro, sua autoestima aumenta, seu bem-estar fica melhor, você passa a transmitir algo melhor. Nós ainda somos ligados nisso. Não adianta dizer, isso não tem a mínima importância, qualquer coisa para mim está bom. Não está.
Não tá, porque nós somos seres humanos diferentes um do outro. Cada um tem um gosto. Um gosta da roupa vermelha, outro gosta da roupa amarela. Não adianta dar, ou para quem gosta do vermelho, não adianta você dar o amarelo e vice-versa. Não adianta, porque a pessoa não vai gostar, não vai se sentir bem com aquilo. Nós temos essas diferenças. E não adianta, tem um que vai gostar de determinado sapato, de determinada roupa, que vai fazer com que ele se sinta bem, mas a roupa é muito cara, mas ele vai procurar ganhar mais para comprar aquela roupa para ele se sentir bem. E às vezes faz efeito, a pessoa se sente bem mesmo, pronto. Isso é muito individual. E nós não somos ninguém para criticar esse tipo de coisa. Ninguém. Isso aí é uma questão de bem-estar. E bem-estar é uma coisa que não se discute. Cada um vai se sentir bem com aquilo que lhe satisfaz. O que pode não ser a mesma coisa para o outro. Dentro do Espiritismo, nós sabemos que, se nós ainda temos algum instinto destrutivo e dermos asas para ele, fazer com que ele se manifeste e cause algo que possamos nos arrepender depois, é bom que a gente pare e pense 2 vezes. Interessante isso, né? Porque a gente aprende a ser mais racional. Eu já ouvi, dentro da religião mesmo, que o espírita às vezes é tão insensível, que o espírita raciocina muito, ele leva tudo ao crivo da razão. Realmente, é verdade. Mas isso não quer dizer insensibilidade, não. Isso quer dizer o equilíbrio das 2 coisas. Nós não podemos nem nos lançarmos totalmente ao sentimentalismo, nem totalmente ao racional. Porque nós vamos nos tornar criaturas radicais, tanto num sentido como no outro. E o risco de se errar, ele é muito grande. Nós temos que procurar o equilíbrio, sim, entre as 2 situações. Aquela criatura que, diante de uma situação de compaixão, uma situação trágica, desastrosa, se debulha em lágrimas, em dores, em sofrimento. Não, calma, ela não vai poder fazer nada por aquela situação. Nem vibrar positivamente, porque para começar ela já não está nem vibrando positivamente, né? Ela já está, mas é chocante. Tá, é chocante. É chocante. No primeiro impacto, a gente se choca, a gente recebe a informação, ou vê o fato, digere, infelizmente nós somos obrigados a digerir, porque nós não vamos individualmente consertar o mundo. Não é assim. O que nós podemos fazer é aquela questão, cada um faz a sua parte. O que nós aprendemos nesse sentido, de cada um fazer a sua parte? Eu não vou lá, nós não vamos lá colaborar, de repente, com a imprensa, com a mídia, que alimenta esse tipo de situação, tragédias, acidentes, e dores e sofrimentos, porque eles vivem disso. Isso dá ibope. Tá? Infelizmente, é assim que funciona. Eles precisam disso. Assim se vende jornal, a audiência da televisão aumenta, e tem muita gente, muita coisa por detrás disso. Só que nós, em nosso pensamento, em nosso sentimento, nós não somos obrigados a alimentar aquilo. E nem a colaborar. Nós vamos, sim, colaborar com uma outra massa, tão real quanto aquela, mas muito mais básica, muito mais estrutural e muito mais edificante. Que é aquela massa que vibra positivo, que ora por aquela situação, sem precisar estar ali vendo e acompanhando a notícia dia a dia. Gente, essa semana mesmo eu aprendi uma coisa com um dirigente com o qual eu trabalho. Ele estava citando o caso, o famoso caso Isabela, que quando aconteceu, na casa dele era aquele auê. Minha família é muito grande. Então, em cada cômodo que ele passava da casa, a televisão estava ligada, era o rádio, e as pessoas comentando, para entender, patata. Sabe, ele disse que pensava com ele, poxa, mas não mudou nada, a situação é aquela, não é? A menina desencarnou de determinada forma. É fato. Para nós, basta. Basta.
Será que para nós vai adiantar saber quem foi que fez, que aconteceu, o porquê? Não. Por quê? Para nós vai acrescentar o quê? Não. Nós soubemos o fato, não soubemos? Bastou. Ali. Vamos ter uma postura cristã perante o fato. É a maneira de nós colaborarmos. É essa. Vamos pensar, sim, naquele espírito que desencarnou, de forma dolorosa, trágica, só que nós sabemos que algum motivo para isso deveria ter. Vamos vibrar, sim, para que os culpados, se é que podemos chamar assim, mas aquelas criaturas envolvidas na situação, se conscientizem, possam, sei lá, saldar seus débitos da melhor forma possível. Enfim, nós não somos juízes de nada. De nada. Mal somos de nossas próprias vidas, que dirá de situações tão hediondas, tão complexas, tão difíceis para nós. Isso só serve para alimentar o nosso dia a dia de uma forma muito fútil. Muito fútil. Então, isso não quer dizer, então, que o espírita seja alheio a essas coisas. Ah, espírita não lê jornal, né? Espírita não sabe o que está acontecendo. Sabe sim. Mas por que nós vamos ficar ali? Sabe, mexendo no assunto e querendo saber o detalhe do dia seguinte. Gente, o que nós tínhamos que fazer, nós vamos fazer do começo ao fim da situação. Não vai mudar nada. Então, que se faça já desde o início. Isso já é uma sensação de melhoria e de progresso. Já é uma atitude consciente. Está vendo por que nós usamos a razão? Essa é a parte racional da coisa. E onde que nós usamos a sensibilidade? Na hora da oração, da prece. Nós não precisamos sentir o que aquelas criaturas que perderam os entes queridos sentem. Às vezes nós já sentimos, com certeza. Mas nós não precisamos a todo instante, a todo momento, estarmos nos colocando nessa situação. Já pensou se fosse assim? Diante de crimes que acontecem na Terra, nós não faríamos outra coisa. Não é bem por aí. Não é bem assim. Nós temos que ter, sim, a postura vigilante e firme para que possamos auxiliar na hora de despendermos, né, algum sentimento positivo, forte, amoroso, caridoso. Isso sim nós precisamos fazer. Isso é o que vai ajudar. E não comentários ou pensamentos que não vão nos levar a nada. Muito pelo contrário. Vão nos colocar lá embaixo também. Então é dentro disso que nós aprendemos o porquê que nós temos que ser melhores. E à medida que nós nos melhoramos, olha que coisa legal. A gente vai sendo mais feliz. E é tão bom. A gente às vezes sente uma felicidade pequenininha, né? Por algo que nos acontece aqui. E dá aquele bem-estar. Imaginemos nós a verdadeira felicidade, então, que a gente não conhece. A gente não conhece. Imagine. Então, e a partir do momento que a gente se conscientiza que nós só adquirimos essa verdadeira felicidade à medida que nós quisermos. Ó. É muita responsabilidade, né? É, mas ao mesmo tempo nós somos donos da nossa história, donos do nosso destino, né? Donos do nosso caminho. Nós é que o traçamos. Não adianta. Não adianta a gente querer que seja diferente. Ai, porque Deus é injusto, a vida é ingrata, né? Uma porcaria. Deus te deu a vida. Você faça dela o que você quiser. O que você achar melhor. Errou? Importância, amanhã você conserta. Que bom, né? Legal. Você chorou hoje? Amanhã você vai ser feliz. E vai por aí. E vai por aí afora. Essa é a verdadeira consciência do nosso progresso, da nossa evolução como espírito. Que Deus nos abençoe. Alô? Tá ouvindo? Não, então, realmente, eu acho que é isso mesmo. Essa parte, a gente percebe quando a gente está melhorando, quando a gente começa a enfrentar menos problemas.
Talvez a gente nem, às vezes a gente melhora e a gente mesmo não tem essa consciência de que do que exatamente a gente melhorou, o que a gente precisava mudar. Mas aí você começa a perceber que os problemas, eles vão diminuindo, eles vão aparecendo com menos frequência. Então, eu acho que às vezes, como a gente é suspeito para avaliar sobre nós mesmos, porque a gente sempre acha que a gente evolui mais que os outros, a gente deveria avaliar os problemas. Eles estão aumentando, eles estão ficando na mesma ou eles estão diminuindo? Porque se você passa por uma determinada situação, muitas vezes, é porque você ainda não melhorou algo que você precisaria mudar. Mas quando você começa a perceber que talvez um determinado problema ele parou de acontecer, é porque você já... Então, eu acho que às vezes a gente não consegue se avaliar, porque a gente sempre acha que a gente melhorou muito. Mas é mais fácil você começar a ver na prática, se os problemas aumentaram, diminuíram ou eles estão na mesma. Então, eu acho que é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, não é isso, Andréia, porque às vezes o problema até continua. Vamos supor, né, uma hipótese. Você estava falando, eu me lembrei bem de um exemplo. Uma doença crônica. A criatura tem uma doença crônica, ela não vai sarar, e aquela criatura, e a doença vai levá-la ao desencarne. Mas, de repente, ela passa a encarar isso de forma diferente. Quer dizer, o problema continua, mas ela já não sofre tanto perante o problema. Ela mudou a sua atitude, a sua visão perante o problema. Então, a impressão que deu é que o problema diminuiu. Não, é a sua visão que mudou. O problema continua ali. Porque é aquela coisa, né? Nós, às vezes, nós viemos nessa reencarnação com determinadas problemáticas que elas não vão ser solucionadas agora. Só que nós precisamos passar por elas por uma questão de aprendizado. Só que nós sabemos que não é para resolver já. Só que isso faz com que a gente vá buscar o quê? A melhor forma de conviver com a situação, não é? Então, é um caminho religioso, ou é um caminho científico, ou sei lá, alguém para aguentar junto com vocês. A gente inventa 1000 coisas para passar pela situação. E ela se alivia. E ela se alivia. Não é? Agora, muitas vezes, é como você falou também, a gente resolve. Muitas vezes a gente resolve. Até resolve. Raquel, eu assisti uma palestra uma vez do José Roberto, o marido da Leda, né? E você falou, eu lembrei, sobre a razão e a emoção. Foi muito legal, que ele falou assim, que você precisa aprender a mesclar, né? A equilibrar a razão e a emoção. Porque se você usar só a razão, você fica muito frio, realmente, como você falou. Se usar só a emoção, você vai bater cabeça, né? Que você não está pensando muito. Então, ele falou muito sobre isso, né? Eu lembrei de você falando hoje. E foi bacana a palestra, porque realmente, assim, se você usar muito a razão também, você não se deixa levar pelo sentimento, pelo que você sente, né? Então tem que equilibrar as coisas, né? Tem que equilibrar. E o interessante, Márcio, é que as duas coisas andam tão ligadas. À medida que você vai abrindo a sua razão, o seu raciocínio, né? Você vai adquirindo conhecimentos, então você para pensar em cima daquilo. Sua sensibilidade também aumenta. Aumenta. Isso é, gente, como é essa perfeição da natureza, né? É um dos fatores perfeitos da natureza, é esse. Como isso caminha uma coisa junto com a outra. Agora, quando você começa a não dar vazão à sensibilidade, e só ir para o lado racional, você fica realmente radical, insensível não, frio. É diferente. Ou então, se você não para pensar no assunto, se deixa levar só pela emoção, você também não... Mas é uma coisa usada junto com a outra, elas se equilibram e se desenvolvem na mesma potência. Por quê? Porque isso faz parte da nossa evolução, que tem que ser assim, equilibrada, como diz Emmanuel, né? Emmanuel fala desse equilíbrio, né, de uma forma assim, muito legal. Fala, Lê. Eu queria comentar que das emoções, que a parte emocional, fisicamente, é uma coisa, não sei se todo mundo sabe, mas fisicamente, um cientista, vários falam, né? Está muito ligado à memória.
quando a gente se sente numa situação muito eufórica, ou alguma coisa que dá um impacto grande na gente de maneira emocional, o nosso corpo produz muitas substâncias que fixam a memória naquela situação de emoção. Então podemos perceber que a gente tem uma memória mais clara em momentos da nossa vida que teve uma grande emoção, um grande choque, não sei o que e tal lá. Então fisicamente tem um lado de soltar muita química que fixa muito bem a memória naquele momento quando tem uma maior emoção. Assim, não tá, isso aí é só um ponto a ser pensado interessante, né? E se a pessoa tem uma vida conturbada, uma vida emocionalmente muito conturbada, aí quem fala é o Gasparetto, ela fica mais esquecida das coisas, porque emocionalmente fica muito assim, então o racional não consegue gravar tudo aquilo. Você pode ver, se você está vivendo muitos conflitos, muita coisa, né? Sua vida está muito instável, a sua memória fica mais falha. E ao mesmo tempo, se você passa por um momento de emoção, sei lá, bateu um carro, um choque, né? Aquilo fixa super bem registrado na pessoa. Isso eu queria comentar só dessa parte física, muito isso é super interessante. E aquele mesmo. filme Quem Somos Nós fala isso. Tem um momento que ele fala bem isso. Agora, o que eu queria comentar, que é fantástico, que vocês falaram, é que quando nós mudamos a nossa visão interna, é inacreditável como o mundo externo muda. E na verdade quem mudou é a visão interna. Só que a pessoa acorda, nasce, puxa, o trânsito está errado, o político está errado, as casas todo mundo briga, tá tudo errado no planeta. Aí o cara muda alguns conceitos e fala, não, pera lá, não está tão errado assim, tudo tem um propósito. Então ele mudou internamente, e é incrível como nós somos um imã, afinidade, né? Tudo no universo afinidade. Além de ser tudo afinidade, nós somos geradores de circunstâncias. Sim, claro. Então, além de mudar a vibração X, você vai atrair tudo naquela nova vibração, né? E você vai criar condições naquela nova vibração. Então, por isso que é bom a gente, se você não quer sofrer, né? Quer sofrer pelo menos, tentar mudar um pouquinho, né? Tá vendo? Complementar o que vocês disseram, que foi super bem dito. Ela falou um negócio, a André falou um super. O negócio da visão. Não, mas é mesmo, né, Leandro? Nós somos os responsáveis por isso, né? Ninguém quer sofrer, não, ninguém quer. Não, mas interessante, você falou uma coisa a respeito da memória. Não, quando algo se registra na nossa memória, né? Esse algo gerado pelo emocional, se registra na memória, dali a um tempo, por estar na memória, o que você faz? Você resgata essa memória e vai raciocinar em cima daquilo. Quer dizer, o impacto emocional já passou. Mas como a sua memória teve o poder de arquivar aquilo, você vai raciocinar em cima daquilo. Aí você é até capaz de parar para pensar, por que aconteceu? Né? Legal esse lance da ciência, né? De ver isso daí. Porque você vê que está a emoção e a razão ligadas novamente pela memória. Pela memória se liga uma e outra. Não, esse negócio da visão, gente, só para encerrar, é como aquela historinha, né, que a gente ouve, é tão comum. Nada pessoal, não tem nada a ver com ninguém, é generalizando mesmo. De repente tem aquela senhorinha que chega no centro espírita, ela vai passar pelo plantão de atendimento, lá pelo atendimento fraterno, e o atendente pergunta para ela por que ela está ali. Ela fala, não, porque na minha casa está tudo errado. Meu marido, nossa, ele é intolerante, ele é incompreensivo, é implicante, olha, a situação é insuportável. Meus filhos, olha, um é ingrato, o outro, então, olha, não quer saber de trabalhar, não quer saber de estudar. O outro, então, gasta barbaridades que eu já não tenho mais. Não, é um horror, minha casa é um horror. Tá aí com a senhora. Não, comigo está tudo bem. Eu vim aqui para ver se eu consigo pôr ordem na minha casa. Depois de uns meses que ela está lá, né? Ela vai na palestra, ela recebe o passe, ela entrou para o curso. Nossa, passou uns 5, 6 meses, a mulher passa pelo plantão de novo, está no atendimento. E aí? Olha, sabe que a situação em casa é outra? Está tudo bem. Meu marido melhorou. Olha, ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa. Compreensivo, senta para conversar, tolerante, compreende tudo que eu quero, faz minhas vontades. Meus filhos, então, nossa, aquele ingrato é o que mais me dá atenção. O outro que gastava muito, parou de gastar.
parou, ele agora está equilibrado, gasta né, maneiramente. Agora, o outro que não queria saber de nada, olha, arrumou um emprego, está estudando. Ela só não percebeu uma coisa. Só ela mudou, né? Os outros continuam como estavam. Só que a mudança dela, ou da visão dela, é que mudou. Isso é tão comum, gente. É tão comum nós acharmos que a nossa volta está tudo errado. Né? Como você falou. Né? Está tudo errado. Você acorda de manhã, está tudo errado. Será? Será? Não foi você que levantou com o famoso pé esquerdo? Né? Então, já começa chutando cachorro, chutando balde d'água e vai por aí afora? Então, vamos primeiro olhar o nosso interior. Depois a gente analisa o que está em volta. Não é? Gente, uma boa tarde a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Então, vamos agradecer a nossa amiga Raquel por essa palestra esclarecedora, bem-humorada, enfim, que trouxe para a gente vários ensinamentos e vários esclarecimentos que a gente precisa. Então, agora a gente vai passar para as vibrações, né? Depois para a prece final. Então, vamos elevando nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, ao plano espiritual, por essa oportunidade maravilhosa da reencarnação, pela oportunidade de podermos reparar os nossos erros, as nossas faltas, as nossas imperfeições. E vamos vibrar, doar aquilo que a gente tem de melhor, em prol dos entes mais necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vamos vibrar pela paz no mundo, principalmente por aqueles países que se encontram em guerras e conflitos, por todos os desencarnados que se encontram na crosta e nos umbrais, por todos aqueles que se encontram nas ruas desamparados, pelos hospitais, pelos asilos, pelas creches, pelos orfanatos, que aquelas crianças abandonadas, elas possam encontrar um lar, irmãos amigas que possam ajudá-las. Vamos vibrar por todos aqueles que amamos, os nossos amigos, os nossos parentes mais próximos, por todos aqueles que nós temos uma dificuldade maior de compreensão, de entendimento. Vamos vibrar pelos nossos lares, por todos os cômodos, por todas as pessoas que lá residem conosco, pelos nossos pais, irmãos, filhos. E agora vamos pedir licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida e pedindo ao longo dessa semana que possamos permanecer tranquilos, serenos, que possamos retornar aos nossos lares em segurança, que possamos estar aqui a semana que vem, nesse mesmo horário, para esse tratamento. Que assim seja, graças a Deus. Agora a gente vai passar para os passes, né? Depois terminar. Nossa.